dia a todos e a todas. Começamos agora a convocação da seleção para os 2 jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O primeiro jogo vai ser na Colômbia, né? Contra a Colômbia, no dia 20, em Brasília. Em seguida, o Brasil enfrenta a Argentina no dia 25, em Buenos Aires, né? O Dorival Júnior e o Rodrigo Caetano já estão aqui, né? Para a gente começar a dinâmica. Antes, queria agradecer a presença do presidente Edinaldo Rodrigues, da CBF, da Michele Ramalho, presidente da Federação Paraibana de Futebol, do Rubem Lopes, presidente da Federação do Rio e vice-presidente da CBF, né? Gostaria de agradecer também a presença do Edilson Capetinha, pentacampeão, do Bebeto, né? E do Jair Pereira, foi treinador, lançou o Bebeto em 83 no Mundial de Júnior, né? Sub-20, foram campeões mundiais, né? E a dinâmica, assim, a gente já sabe, né? O Rodrigo vai começar abrindo o evento, anunciando os detalhes da preparação, e, em seguida, o técnico Dorival Júnior vai anunciar os 23 convocados, né? Agora, e na sequência a gente abre para as perguntas, todo mundo identifica o seu nome, o veículo, e vamos começar agora já com o Rodrigo. Bom dia a todos e a todas. Saudar o nosso presidente, Edinaldo. Obrigado pela confiança de sempre. Aproveitar também para saudar, né, a presidente da Federação Paraibana, Michele, presidente Rubens Lopes, da Federação do Estado do Rio de Janeiro, aos nossos 2 tetracampeões aqui, Edilson e Bebeto, que nos tragam cada vez mais sorte para a seleção. Professor Jair Pereira, também é uma honra tê-lo aqui conosco, né? Saudar também a todos os nossos diretores da CBF, colaboradores, profissionais de imprensa que nos acompanham hoje aqui, os nossos patrocinadores também. Enfim, um agradecimento também, antes de entrar nos detalhes, muito especial ao governo de Brasília, também à Federação, né, do Distrito Federal, porque mais uma vez vai receber a seleção brasileira e tem dado todo o suporte necessário para que voltemos novamente ao Mané Garrincha, e que esperamos também que tenhamos a mesma competência do último jogo, onde lá vencemos. Motivo de escolha de Brasília, justamente pela logística, pela ótima condição do estádio, e tenho absoluta certeza que teremos lá uma lotação plena em apoio à seleção brasileira nesse jogo contra a Colômbia. Aproveito também para parabenizar, né, a seleção sub-20, campeã sul-americana, 13º título, né, estendido a todo o staff, comissão técnica e atletas, bem como também aos tetracampeões de beach soccer, mais um título para a CBF, o que realmente comprova, né, o excelente trabalho em todas as modalidades aqui da casa. Um fato também que foi inusitado ao longo, né, de nossas convocações foi justamente a divulgação da pré-lista, que a gente chama de lista larga. Eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Um deles é por conta também do objetivo de total transparência que a Casa persegue ao longo da gestão do presidente Edinaldo, e, com isso, poder esclarecer também para vocês que o trabalho realizado pela comissão técnica em eleger 52, já foram 55 nomes, ele tem algumas justificativas, dentre as quais vocês vão ver que, desde que aqui chegamos, em todas as convocações, nós tivemos somados aí 18 cortes, 18 substituições, mesmo depois, né, da oficialização dos 23 nomes, que demonstra que a nossa lista de um número acima de 50 é justamente para nos precavermos justamente desse tipo de situação que ocorre, até porque, quando fazemos a convocação, os campeonatos fora e dentro do Brasil, eles seguem. Então, o risco, ele existe. E, além disso, nós temos para essa convocação, dessa lista, 10 jogadores pendurados. Então, quando você envia à FIFA esses nomes, eles estão pré-convocados e nós estamos devidamente seguros de poder fazer qualquer tipo de substituição, mesmo
no decorrer do período FIFA. Então, e comprova também um pouco, eu acho que bastante, do trabalho realizado pela comissão técnica, nas suas observações em loco, principalmente, né, durante a viagem realizada na Europa e aqui dentro do Brasil, para tentar eleger aqueles jogadores que, no momento, se encontram, segundo os critérios da comissão técnica, em melhores condições. Bom, outro ponto, gostaria de expressar nossa solidariedade também ao Pedro Severino, filho do ex-atleta aqui, também da seleção, do Lucas, que não só solidariedade, mas também que possamos fazer pensamento positivo, orações para pronta recuperação dele, né, desse trágico acidente de um jovem, que eu acho que, certamente, tomara a Deus, tem uma carreira brilhante ainda pela frente. Por último, comunicar que o chefe da delegação para esses 2 jogos, Colômbia e Argentina, será o presidente do Fluminense, Dr. Mário Bittencourt. Também seja muito bem-vindo e que também nos traga bastante sorte. Em relação à nossa programação, antes de passar ao Dorival, nós iremos, a seleção brasileira ficará em Brasília do dia 17 ao dia 24, ou seja, para todos vocês de imprensa já terem a condição de se organizarem, iremos para Buenos Aires no dia anterior ao jogo, no dia 24, no final da tarde. E, obviamente, não realizaremos nenhum treinamento na capital da Argentina, somente mesmo nos preparando para o jogo e o retorno ao Brasil logo após. Todos os treinamentos serão realizados em Brasília, os 2 primeiros no estádio Bezerrão, e a partir do treino que antecede o primeiro jogo com a Colômbia, e os demais em diante, todos no Mané Garrincha, onde eu reitero aí o nosso muito obrigado em relação tanto à federação como também ao governo de Brasília nesse apoio que tem nos dado. Dito isso, lembrando que estamos hoje, né, passando por realmente um processo de recuperação dentro das eliminatórias, que mesmo após esses 2 empates últimos, que já se vão quase 4 meses, temos indicadores dos mais diversos em que a gente faz o nosso acompanhamento, de que indicam que realmente a seleção, a performance da seleção tem realmente melhorado, e certamente é convicção da comissão técnica também que pelo menos um dos 2 últimos jogos nós éramos merecedores de ter vencido. Porém, o desafio é gigante nesses próximos 2 jogos, a gente sabe da responsabilidade que vamos carregar, mas sabemos principalmente das dificuldades dessas 2 seleções que vamos enfrentar. Mas sabedores também de que os nomes listados e escolhidos são grandes jogadores na seleção brasileira. E grandes jogadores gostam de jogos grandes. Não é não, Bebeto Edilson? Portanto, a nossa confiança é plena no trabalho, naquilo que a gente vai poder representar o futebol brasileiro nesses próximos 2 jogos. Palavra agora com o nosso treinador Dorival Júnior. Obrigado, viu, a todos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu acho que o importante, depois de buscarmos aí a elaboração de uma lista para 2 compromissos dificílimos, tivemos todo o cuidado possível, um processo de observações aí contínuo, mesmo com a parada da seleção ao final do ano passado, nós continuamos com toda a nossa equipe observando os atletas que estavam em atividades. Com o retorno, naturalmente, em janeiro, do futebol brasileiro, nós também estendemos todo esse processo. Eu quero colocar aqui, nós temos aí um número considerável, como o Rodrigo disse, de atletas que estão com cartões, e que todos aqueles pré-relacionados que fiquem atentos. Ao mesmo tempo, aqueles que não tiveram o seu nome nessa pré-lista, que também fiquem preparados. Futebol é muito dinâmico, as coisas mudam com uma facilidade muito grande,
e, independente de não estarem nessa relação, já estiveram em outros momentos, alguns outros nomes, assim como alguns que não vinham tendo uma oportunidade, acaba acontecendo em um momento ou outro, e, de repente, são essas mudanças que geram vida, criam expectativas, possibilidades se ampliam para que todos possam, de repente, terem aí a sua condição a partir do momento que tenham uma oportunidade. Sendo assim, nós relacionamos para esses 2 compromissos os goleiros Alisson, do Liverpool, Bento, do Al Nassr, Ederson, do Manchester City, os defensores Danilo, do Flamengo, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Léo Ortiz, do Flamengo, Marquinhos, do PSG, Murilo, do Nottingham, Wanderson, do Mônaco, e Wesley, do Flamengo. Meio-campistas, André, Wolverhampton, Bruno Guimarães, do Newcastle, Gerson, do Flamengo, Joelinton, do Newcastle, Matheus Cunha, Wolverhampton, e Neymar, do Santos. Atacantes, Estevão, do Palmeiras, João Pedro, do Brighton, Rafinha, do Barcelona, Rodrigo, do Real Madrid, Savinho, do Manchester City, e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Só uma consideração, assim, uma solicitação, que obviamente que ninguém aqui deseja pautar ninguém não, mas se puderem se ater nas perguntas relacionadas aos relacionados, né? Obviamente dos 23, e uma correção ali em relação expressei o tetra do Edilson, mas é penta, né? E a gente e que tomara Deus aqui, tomara Deus que aqui esteja, né, a possibilidade do hexa, né? É isso aí, um tetra e um penta, tá bom? Obrigado, gente. Então, pessoal, vamos começar a coletiva agora. Antes, queria agradecer a presença de todos os integrantes da comissão técnica também que estão aqui, da diretoria da CBF e os colaboradores. Agora vamos começar, Patrícia, né? Aqui, Patrícia Lopes, BIM Esportes. Tudo bem, Dorival? Tudo bom, Rodrigo? Ô, Patrícia, tudo bem? Jóia? Bem, primeira pergunta, claro, o retorno do Neymar à seleção brasileira. A última partida dele foi em outubro de 2023, né, quando ele se contundiu. Queria que você falasse sobre esse retorno e também a pressão nesses 2 jogos, né, que vocês vão enfrentar Colômbia e Argentina, times que estão na frente do Brasil nas eliminatórias. Obrigada e boa sorte. Patrícia, eu acho que ninguém precisa falar a respeito, né, daquilo que representa o Neymar. O momento que ele vive é um processo de recuperação. Nós temos esse entendimento, temos consciência, mas também entendemos que a capacidade e as qualidades de um jogador como esse, elas acabam sendo um condicionante a que ele possa superar toda e qualquer situação que, de repente, venha acontecer dentro de uma partida. É um jogador que os próprios atletas já expressaram aí publicamente o que representa ele dentro do nosso grupo. Nós estávamos naturalmente aguardando, é a primeira oportunidade que nós temos de tê-lo aí à disposição. É um jogador que todos sabem e conhecem muito bem. Espero que ele seja muito feliz nesse retorno, que nós possamos também dar segurança a que ele possa
desenvolver o seu melhor dentro do momento que ele viva. Não criemos uma expectativa altíssima, jogando toda a responsabilidade em cima desse retorno. E que tenhamos aí um equilíbrio e uma regularidade nessas duas partidas, que serão muito difíceis, eu concordo, porém também para os nossos adversários, eles terão uma seleção brasileira, se Deus quiser, muito bem preparada e em condições de fazermos aí 2 jogos importantíssimos para esse momento e fundamentais para o alcance de nossa classificação. Dorival, Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. Estou aqui à sua direita, aqui embaixo. Já falou do Neymar. Eu queria falar contigo sobre a importância desses 2 jogos. A Colômbia e Brasília, e depois... Uma forma de avaliarmos, e buscarmos, desde a nossa primeira apresentação, aquilo que vem acontecendo com a seleção. É natural que nós não estejamos satisfeitos até esse momento. Muita coisa ainda possa acontecer. A seleção ela vem melhorando, é uma subida gradativa, porém eu acredito que todos estejam percebendo isso. Nessas últimas 4 partidas, eu acredito que nós já tenhamos feito num nível bem superior àquilo que vinha sendo apresentado. Tudo é um processo, eu sempre acredito muito nessa condição, confio no trabalho que está sendo desenvolvido por todos nós, e a expectativa que fique é que nós faremos aí 2 grandes jogos. Eu não tenho dúvidas disso. Os jogadores gostam de jogos desse nível sempre, se preparam muito para uma ocasião como essa, e eu não tenho dúvidas que teremos 2 grandes clássicos aí. É importante observarmos também a evolução que vem tendo o futebol sul-americano de um modo geral, todas as equipes colocando jogadores no mercado internacional, a grande maioria desses jogadores jogando grandes campeonatos, e isso qualifica ainda mais as nossas competições. Por isso que a cada ano nós teremos mais e mais dificuldades e temos a obrigação de estarmos cada dia mais preparados para que possamos voltarmos a ter a condição que sempre tivemos, de reconhecimento, sim, mas, acima de tudo, de alcance de resultados, o que serão fundamentais aí para a nossa sequência. A consolidação de uma equipe que vem em formação, que vem buscando um caminho e que está muito próximo de um acerto. Boa tarde, Dorival. Boa tarde a todos. Marcelo Corrêa, da TV Globo. Eu até esperava, pelo desempenho dos jogadores brasileiros ultimamente nas grandes ligas do futebol mundial, uma convocação com vários desses nomes, mas confesso que esperava pelo menos um centroavante de ofício nessa lista e achei bem ousada a opção por não tê-lo. Isso indica que o Brasil pode jogar com falso 9 a partir de agora, e Matheus Cunha e Neymar seriam nomes adequados para essa função? Olha, eu acho que se nós buscarmos aqui nome a nome, João Pedro já desempenhou essa função na seleção e vem desenvolvendo no seu clube nas últimas partidas. É um jogador que tem um perfil interessante, é um jogador que tanto sai para poder flutuar como também se projeta muito e tem um número de gols aí considerado. É um jogador que já desenvolveu essa função na nossa equipe. Eu quero uma equipe com movimentação, com mobilidade, sem muito uma situação em que não fiquemos posicionais. Eu acho que isso, para mim, seria fundamental. E, independente dos nomes que forem a campo, podem ter certeza que nós teremos homens de definição, homens que, até porque todos esses atacantes aqui são jogadores que sabem fazer gols, que têm esse perfil, que têm essa condição, essa qualidade. O que nós precisamos é apenas a mudança de um comportamento, atacarmos espaço. Isso é fundamental. Às vezes, e a grande maioria dessas equipes não vem tendo um atacante de ofício. As grandes equipes do futebol mundial, se percebemos isso, são raras as que estão contando hoje com um centroavante de ofício, e mesmo assim o número de gols é um número considerável. É natural que isso tudo é trabalhado dia a dia, e na seleção vocês sabem muito bem que o espaço é mínimo entre a apresentação, desenvolvimento de 1 ou 2 trabalhos
para 2 jogos. Mas, mesmo assim, eu acho que pela condição e capacidade que nós temos, nós teremos aí condições de montarmos uma grande equipe com esses nomes que aqui estão. Confio muito naquilo que foi proposto. Dorival, oi. Bom dia, Igor Siqueira, do UOL. Queria te pedir, por favor, Dorival, para traduzir um pouquinho essa linha de defensores aqui que você colocou na convocação. A gente está acostumado com a delimitação laterais e zagueiros. Para entender um pouco também, Danilo, ele vai jogar zagueiro central, volta como lateral direito. O Murilo, você pretende usá-lo como um backup do Arana, eventualmente lateral esquerdo. Traduz para a gente, por gentileza, como é que você imaginou essa linha defensiva, até para entender também, não falando diretamente, né, que vocês não querem falar tanto assim como os nomes preteridos, mas por que essa foi a configuração que você escolheu? É uma configuração para as 2 partidas, para aquilo que nós pensamos em relação a esses 2 adversários. Eu confio na versatilidade desses atletas. Vocês mesmos têm acompanhado aí, você citou um nome, né, Danilo, ele atua em qualquer função da última linha, quer seja a lateral, que é a sua posição de ofício, jogou já e muitas vezes como zagueiro central, como um 4º zagueiro, teoricamente falando, ou como um 3º homem, assim como também jogou como um lateral esquerdo. Então, eu deixo esse exercício para que vocês façam. Nós temos na cabeça aquilo que nós queremos e aquilo que nós projetamos para esses 2 jogos. Mas é interessante esse jogo e a versatilidade dessa equipe é em cima daquilo que nós projetamos para essas 2 partidas. Por isso que fica até difícil, às vezes, quando você diz um meio-campista, por exemplo, Matheus e Neymar, ou um meio-atacante, ou um atacante de ofício, entendeu? O que eu quero é liberdade de movimentações, com obrigações, naturalmente, a partir do momento que nós não tenhamos bola. Com a participação desses elementos, marcando, nós teremos condições de, com bola, criarmos possibilidades pela capacidade de desenvolvimento que essa equipe possui. Dorival, bom dia. Eduardo Silva, no canal Foi Clear. Rodrigo, bom dia. Bom dia. Bom dia. Dorival, a gente está falando de listas, de quantidade de jogadores. Eu queria saber, de 3 em 3 meses, jogadores sobem de produção, outros têm lesão, cai o rendimento. O Brasil é rei em acontecer isso, né? Queria saber se existe um número fixo, que você tem ele guardado com 10, 12, 15 jogadores que você não mexe. E mais até para o Rodrigo, Argentina e Colômbia são adversários um pouco a mais do que duros para nós, né? Em relação nos últimos anos, que a arbitragem não tem sido a nosso favor, nem neutra tem sido. É uma preocupação, sempre foi uma preocupação minha. Eu queria saber se existe alguma coisa sendo feita em relação ao Conmebol, porque os últimos jogos, competições, o Brasil tem sido prejudicado sistematicamente. Isso é uma preocupação da comissão técnica, dos jogadores. Boa tarde, boa sorte. Bom, eu acho que essa preocupação, ela existe, ela é real, porém nós temos que ter consciência e a confiança de que não vai se repetir, não vai voltar a acontecer. Nós estamos com o pensamento de jogarmos o melhor futebol possível, dentro das nossas condições, dentro daquilo que nós temos e do potencial que a equipe apresenta. Eu tenho certeza que o nosso pensamento será em buscarmos a melhor apresentação possível, naturalmente acreditando que quem esteja arbitrando seja, acima de tudo, parcial em todos os momentos, imparcial em todos os momentos, para que o resultado se defina em campo com a melhor equipe. Bom, Desculpe? quantos jogadores, mais ou menos, se tem como estrutura de base? Olha, é muito difícil isso. Só para você ter uma ideia, nós já perdemos 18 jogadores convocados, né? Nós tivemos que fazer alterações. Eu acho que, dentro da nossa competição, talvez tenha sido a equipe que mais jogadores tenha perdido ao longo desse processo todo. Além de não termos tido ainda a oportunidade, por exemplo, de termos todos os grandes jogadores do futebol brasileiro em condições de convocação. O próprio Ney agora, Richarlison, enfim, são 2 apenas de um número um pouquinho maior. É um jogo importante, é um jogo pesado, mas é um jogo que nós temos aqui uma equipe
com capacidades e com qualidade suficiente para podermos fazer 2 grandes jogos. Só para complementar, já que fui citado, você pode ter certeza do que todas as vezes em que a seleção se sentiu prejudicada, sempre houve uma atuação, né, da presidência, do presidente Edinaldo, em relação à Conmebol, manifestando o nosso descontentamento, claro que pelas vias legais, né, e que são sugeridas pela Conmebol, mas a CBF sempre se posicionou e vai seguir se posicionando caso em algum momento se sinta prejudicada. Esse é o procedimento, sem falar na boa relação que também se tem, mas existe esse olhar aí com todo o cuidado, mas como o próprio Júnior aqui falou, a gente não deve dar um tamanho maior para isso, porque senão acaba desviando o nosso foco, que é tentar superá-los, né, superar esses 2 grandes adversários dentro do campo mesmo.